Fala, Medcoffer, tudo jóia? Prazer reencontrá-los aqui. Quem fala com vocês é Darison Filho, seu professor Medcoffer, e estou aqui para a nossa aula de vigilância epidemiológica. Eu sei, tema indigesto que a gente não gosta muito de estudar, que às vezes parece que está muito longe da nossa prática clínica diária, que fica uma coisa ali mais com o pessoal da gestão, com o pessoal da enfermagem, mas que faz parte sim das nossas competências enquanto profissional médico. E as provas aí de residência fazem questão de nos lembrar, trazendo as perguntinhas a respeito desse tema. E lembrando aí, né, gente, preventiva tem um volume de matéria muito menor, então vamos estudar isso aqui com carinho para garantir esse acerto, porque questão é questão, ponto é ponto, e a gente tem que garantir isso para alcançar o nosso objetivo lá no final. Então vamos lá ver qual que é o nosso cronograma de hoje. A gente vai falar um pouquinho aí da definição de vigilância epidemiológica, passando também pelo conceito de vigilância sanitária, que às vezes confunde. Vamos conversar sobre os sistemas de informação, agravos de notificação, meu Deus, a temida lista de agravos de notificação compulsória. Depois a gente avança para o processo epidêmico, do diagrama de controle e por fim a gente vai falar de número de reprodução viral. Bastante coisa, então pega um cafezinho, se prepara e vamos fundo para dominar esse assunto. Vigilância epidemiológica, começando pela sua definição, tá bom, gente? Aqui a gente está falando de coisa de menos de 200 anos aí, talvez, de existência desse conceito, né? Porque a gente viu lá que o pai da epidemiologia, o John Snow, foi lá e combateu a cólera na Inglaterra, em Londres, e aí a gente tem os conceitos de vigilância epidemiológica desde então. E qual que era antigamente? Era esse aqui, olha só. A observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis e de seus contatos. Gente, presta atenção no que a definição chama atenção. Ela está olhando muito para doenças infecto-contagiosas, como era o caso lá da cólera em Londres, né? Ele vai falar de ações de alcance individual. Então eu estou falando aqui de isolar o sujeito, botar as pessoas em quarentena para tentar conter aí um surto, uma epidemia, que uma doença infecto-contagiosa se espalhe pela população. Mas isso mudou, a medicina evoluiu bastante, a humanidade evoluiu bastante e hoje nós temos um novo conceito. E eu trago aqui aquele que vem na nossa Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, para você lembrar do tio Carlão, das outras aulas de preventiva. Então a vigilância epidemiológica vai ser definida como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos, preste atenção, fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. Com que finalidade? Recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Ele está falando aqui então para a gente observar, para a gente analisar, ficar de olho nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, tanto individual, mas agora também coletivo. E não é só por analisar, por ficar fiscalizando isso não, gente. Tem uma finalidade, que é recomendar ações, medidas para prevenção e controle das doenças e agravos. Olha só como muda, né? O foco está para além das doenças infecto-contagiosas. A gente está falando agora também de ações de alcance individual e também coletivo. Olha só a saúde coletiva crescendo, ganhando super importância e é, de fato, né, uma protagonista na nossa aula de hoje. Então, avançando para a gente falar aqui da vigilância epidemiológica, ela tem um propósito, está ficando claro para nós, né? Que é fornecer orientação técnica permanente para os responsáveis pela decisão e execução de ações de controle da doença, de doenças e agravos. Esse é o propósito dela. E para isso ela tem algumas funções, que são, primeiro, coletar, processar e analisar dados, tá bom? Que vão ser recolhidos no nosso dia a dia, a gente já vai falar sobre isso. Fazer recomendações de medidas de controle apropriadas, bem como promover ações de controle indicadas. E também não adianta só falar o que tem que fazer, né, promover essas ações. Precisa avaliar a eficácia, a efetividade dessas medidas que foram adotadas. E por fim, a vigilância também aí tem como função divulgar informações para as sociedades, para todo mundo que tenha interesse nesse assunto, que somos todos nós, tanto profissionais de saúde como a sociedade civil que recebe os nossos serviços. Agora, vou chamar a atenção para vocês para a gente não confundir um conceito, que é o da vigilância sanitária. Por vezes a gente acha que é a mesma coisa, vigilância epidemiológica é a mesma coisa que a sanitária. Então eu trouxe a definição também que está lá na nossa Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde.
A vigilância sanitária vai ser um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo, presta atenção, primeiro, o controle de bens de consumo que direto ou indiretamente se relacionam com a saúde, compreendidos todas as etapas, processos de produção e ao consumo. Então a gente está falando aqui tanto de, por exemplo, medicações, materiais hospitalares que estão diretamente relacionados aí com serviços de saúde, mas eu estou falando também aqui de alimentos, olha só, os restaurantes, também estou falando aqui de equipamentos de cosmética, né, salões de beleza, enfim, tudo isso pode estar sob supervisão, fiscalização da vigilância sanitária. Em segundo, a gente tem lá o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Os consultórios, os hospitais, as casas de massagem, por exemplo, podólogos, todo mundo que de alguma forma, direta ou indiretamente, está relacionado com a saúde, está sujeito a uma fiscalização da Anvisa. E aí o grande órgão, né, da vigilância sanitária é justamente a nossa querida Anvisa, tá aí o logotipo para vocês não esquecerem dela. E olha só que questão interessante que caiu na Unifesp, olha só, 2024 para vocês. No dia 5 de setembro de 2021, o jogo entre Brasil e Argentina foi interrompido para fiscalizar jogadores argentinos que haviam violado regras relacionadas à Covid-19 no Brasil. Qual é a área de vigilância em saúde brasileira com poder de polícia que atuou naquele momento? Ou seja, quem que é a vigilância que tem esse poder de ir lá e fiscalizar, né? Esses agentes que estão direta ou indiretamente relacionados com a nossa saúde. Justamente é a nossa Anvisa. Quem acompanhou as notícias viu lá, né, nas manchetes. Anvisa paralisa o jogo entre Brasil e Argentina. E a partida é encerrada, né? Que está fresco na memória ainda os agentes da Anvisa que eles têm poder de polícia, de fiscalização, com seus coletes com o logotipo da Anvisa entrando no campo e paralisando a partida. Então aqui o gabarito era de fato a alternativa D da vigilância sanitária da nossa Anvisa. Agora uma questãozinha que caiu no ABC em 2021. Em 2012, mais de 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Dessas, mais de 30 mil eram jovens entre 15 e 29 anos, o que equivale a 53,37% das mortes, dos quais 77% eram negros, pretos e pardos, e 93,3% do sexo masculino. A maioria dos homicídios foi praticada por armas de fogo e menos de 8% dos casos chegam a ser julgados, dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM. O conhecimento dos determinantes e condicionantes de uma doença é da ordem de qual tipo de vigilância? Galera, isso aqui é uma questão clássica das provas de preventiva mais tradicionais, né? Eles colocam lá uma contextualização para você, uma notícia, uma situação que aconteceu, trazem um texto da lei, como está escrito lá nas legislações do SUS, e pergunta para você qual a alternativa correta. Gente, ele trouxe aqui, olha, conhecimento dos determinantes e condicionantes de uma doença é da ordem. Quem que lida com os determinantes e condicionantes de uma determinada doença? Está lá na definição para vocês, veja só, vigilância epidemiológica, pela lei 8080, aqui ó, qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva. Então, gente, a vigilância epidemiológica ela é isso, ela está olhando ali para a sociedade, né? Está olhando ali para o mundo, coletando dados, tá bom? Com a finalidade de propor ações de controle, medidas de controle, principalmente para os determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, tá? Diferente um pouco da Anvisa, que já tem um poder de fiscalização, que tem poder de polícia. Então aqui, gente, quem respondia corretamente dessa vez era a nossa vigilância epidemiológica e não a sanitária, tá bom? Essas outras duas nem tem, tá bom, gente? A gente tem uma vigilância fisiopatológica nessa preventiva aqui não, tá? A dúvida seria entre a C e a D. Voltando lá então para as nossas funções aqui, né? Uma que chama bastante atenção aí no nosso contexto de concursos é justamente aí a da coleta de dados, porque vai estar ali diretamente ligado com a nossa prática clínica, eu vou mostrar para vocês. Quando a vigilância coleta dados, ela tem que ir em algumas fontes, e essas fontes costumam ser, veja só, estudos epidemiológicos, a gente já teve até aula de estudos epidemiológicos, entender como que isso acontece, tá bom? Também recolhe dados da imprensa, também vai recolher dados de laboratórios, e olha só, das nossas notificações, assunto da nossa aula de hoje. Então, quando você identifica na sua clínica, no seu atendimento ali na UBS, no pronto-socorro, uma doença, um agravo de notificação compulsória, você vai lá e faz a notificação e isso vai alimentar essa coleta de dados. Que vai para onde no fim das contas?
para os nossos sistemas nacionais de informação, que são vários. Tem que conhecer todos? Literalmente sim, mas tem aqueles principais que vão ajudar você a matar a grande maioria das questões, que são estes daqui, veja só. Os principais, que não tem jeito, esse tem que saber mesmo. O SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade, ou seja, morte, tudo que tem a ver com morte, tá bom? Morreu, vai para o SIM, tá bom? Tem que abastecer o SIM. Pode até abastecer outros sistemas também, mas no fim das contas chega no Sistema de Informação sobre Mortalidade. Temos também o SINASC, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Aí é quem está nascendo, ou seja, nasceu vivo, vai abastecer o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o nosso SINASC. E temos também o nosso querido Sistema de Informação de Agravos de Notificação, tá? É ele que traz a Lista Nacional de Agravos de Notificação Compulsória, que a gente tanto teme, que tem que ficar decorando e que a gente vai ver hoje aqui também. Tem outros sistemas? Tem sim, trouxe alguns aqui que são relativamente frequentes nas provas para vocês. Tem o sistema de informação hospitalar, então se você, meu amigo interno, meu amigo que já está aí talvez trabalhando numa enfermaria no hospital, já fez uma AIH, tá bom? Para fazer a internação de um paciente, você alimentou o sistema de informação hospitalar, tá? Temos também o sistema de informação ambulatorial, que está caindo em desuso, tá bom, gente? Está sendo substituído pelo sistema de informação da atenção básica, que utiliza aqui o ESUS, do CISAB, tá bom? Está substituindo essa galera. Então, tudo que é ambulatorial está vindo agora para o ESUS, para o CISAB, também da atenção básica. Temos ainda o sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações, que a gente vai colocar informações sobre vacinação. Tem o SISVAN, que é a Vigilância Alimentar e Nutricional. SISÁGUA, Sistema de Informação de Água para o Consumo Humano. Veja só, né? Isso existe sim, faz parte das vigilâncias. E temos o VIGIMED, né? Que é outro sistema que faz parte da Anvisa. E ele vai ser utilizado especificamente para registro de suspeitas de efeitos adversos de medicamentos e vacinas. Então, lembra lá, né? Bens de consumo, produtos que estão direto e indiretamente ligados com a saúde. Se você tiver efeitos adversos, você vai colocar lá no VIGIMED, um sistema próprio aí dentro da vigilância sanitária. Olha a questão que caiu na Unesp em 2022. O Sistema de Informação de Saúde do SUS agrega diversos tipos de bases de dados com funções e objetivos de registro de diferentes naturezas. Sim, a gente sabe disso, né? Bem para dificultar um pouquinho a nossa vida, mas tá bom, eles têm a sua importância. Como o... Gente, aqui ele coloca as opções para você. Então ele só quer saber se você conhece os sistemas de informação. Veja só. SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Tá certo? A princípio é a nossa resposta correta. Vamos ver os próximos. Sim, Sistema de Informação sobre morbidade? Não, morbidade não, é sobre mortalidade. É sobre morte que o SIM fala. É um daqueles 3 principais que você precisa saber de cor, tá? Então tá errada a B. SISVAN, a gente viu lá, de Vigilância Alimentar e Nutricional, né? O que ele coloca aqui? Sistema de Vigilância de Agravos de Notificação. Não, até existe o de agravo de notificação, mas é o SINAM, não o SISVAN. SISVAN de Vigilância Alimentar e Nutricional. E por fim ele coloca o SIH, que é a informação hospitalar. Mas veja só como ele define isso. Sistema de informações de hanseníases. Não, não é esse sistema, tá bom? O SH é o de informação hospitalar, onde a gente coloca os dados, por exemplo, das nossas AIH para as internações hospitalares. Então, de fato, a alternativa que está correta é a alternativa A, que fala o nosso SINAM de agravos de notificação. Outra questãozinha que é no ABC em 2021, veja só, ele vai trazer para a gente aqui um textinho, tá? Só para ganhar tempo de fazer, perder a concentração, e aí no fim das contas ele traz a pergunta que vale a pena, que é: o sistema que coleta informações acerca de mortes maternas é o... Gente, se é morte, tá? É o SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Então você vai lá atrás e vai achar na alternativa A, tá? Mas eu coloquei essa questãozinha aqui até para dar uma dica para vocês de resolução. Na hora de fazer a prova, você tem que ter um pouquinho de estratégia, tem que ter uma malemolência, não é só saber o conteúdo. Tem que ter ali uma dinâmica para conseguir ficar ali as 3, 4 horas sentado seguido respondendo. E uma delas é essa: viu um enunciado grande? Pula lá para o finalzinho da pergunta, tá bom? Vê se só com ela você consegue responder. Se não der, você volta e lê o restante, tá? E aqui dava. Ele perguntou: sistema acerca de mortes maternas é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, tá bom? Isso aqui pode até aparecer em outros sistemas, mas a finalidade maior, no fim das contas, a gente chega no SIM, que é um daqueles 3 principais que nós elencamos para vocês. Então o gabarito aqui, de fato, era a alternativa A.
Questãozinha da Unifesp também de 2021. O uso off-label da hidroxicloroquina e cloroquina para o tratamento de Covid-19 chegou a ser disseminado. Infelizmente a gente viu isso. Os efeitos adversos da cloroquina são geralmente leves e reversíveis, porém, efeitos mais graves, como arritmias cardíacas, podem ser observados. Em qual sistema de informação em saúde e vigilância esses eventos devem ser notificados? Galera, estamos falando de efeitos adversos aqui de um medicamento, de um bem de consumo ligado diretamente à saúde. Então a gente está falando da nossa vigilância sanitária e ela tem um equipamento específico para coletar esses dados que nós vimos, que é o tal do Vigimed. Então a gente vai atrás da alternativa que fala da vigilância sanitária do Vigimed. E por coincidência ou não, era a nossa primeira alternativa. Olha lá. Sistema de notificação e vigilância sanitária, o Vigimed, tá bom? Então era ele mesmo. Vamos ver as outras aqui. Sistema de informação de agravos de notificação. Não vai ser para ele, tá bom? Sempre que você tiver efeito adverso aí de medicamentos, de vacina, né, a gente vai notificar para o Vigimed. Sistema de informações hospitalares do SUS, o SIH, também não vai ser para ele. Ele vai recolher outras informações, como as das internações. E ele coloca sistema de informações ambulatoriais do SUS. Não, aqui ele vai recolher muito mais informações sobre consultas, como por exemplo as consultas de pré-natal, de puericultura. Tá bem? Então a resposta correta era a da alternativa A, o nosso Vigimed da Anvisa. Muito bem, muito bem. Voltamos aqui aos nossos sistemas nacionais de informação após esta rodada de perguntas e vamos focar um pouquinho em um sistema específico que traz muito calafrio no candidato que está prestando o concurso, que é o nosso SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, por conta da nossa querida lista de agravos de notificação compulsória. É isso mesmo, galera. Então o SINAM ele tem essa lista de agravos e doenças de notificação compulsória para que nós, profissionais de saúde, estejamos atentos no nosso dia a dia e notifiquemos este sistema a respeito dessas doenças e desses agravos. Então, periodicamente essa lista ela é atualizada, tá? Esses últimos anos ela foi atualizada frequentemente, às vezes com intervalos de 2, 3 meses entre uma atualização e outra para deixar a gente maluco, mas desde março de 2023, ela não atualizou de novo, pelo menos até a data da gravação desta aula. Então vai completar um ano aí que a gente está com a mesma lista lá de março de 2023. E ela é organizada de uma maneira que ela coloca aqui os agravos e doenças nesta primeira coluna, numerados e em ordem alfabética, tá? E aí nas colunas do lado ela vai colocar a periodicidade de notificação, porque para notificar, não basta só notificar. Tem uns que você vai notificar na hora, ou seja, até 24 horas, que é a notificação imediata, e tem outros que você vai notificar em até uma semana, a notificação semanal. E ele especifica para quem que você vai fazer essa notificação. Então tá aqui a estrutura geral dela, daqui a pouco a gente vai passar a lista inteira, para você começar se familiarizando. Vez ou outra tem que ler essa lista mesmo, tá bom, gente? É uma das coisinhas que eu recomendo fazer lá também, lá perto da véspera da prova, para você ficar com isso fresco. Agora, conversando um pouquinho sobre essa macroestrutura, né, só reforçar que ela traz esta recomendação de notificação imediata para alguns agravos, e aí você vai ter que fazer isso em 24 horas. Outros vai ser notificação semanal, então você tem uma semana para fazer essa notificação, e estas notificações são de responsabilidade de todos os profissionais de saúde. Não é uma responsabilidade apenas médica, não é responsabilidade apenas da enfermagem, como nós, muitas vezes, de forma errônea, atribuímos, né? E delegamos isso para outra classe fazer. Então, nós também temos esta obrigação. Todos os profissionais de saúde têm. Legal? E eu chamei a atenção disso porque olha como as questõezinhas caem para vocês. ABC 2022. Quando a periodicidade para a notificação de um agravo de notificação compulsória é imediata, a notificação deve ser feita em até. Gente, questão puramente conteudista. Ela quer saber se você já viu a lista, se você já fez uma notificação, se você tem familiaridade com isso. Ela não está te cobrando raciocínio nenhum. Ela quer saber se você sabe de bate pronto ali. Se é a notificação imediata, em quanto tempo? Se você já passou pela situação de ter que notificar, você sabe ali o pequeno estresse que isso rola, né? E aí você não vai esquecer que são as suas 24 horas que estão aqui na alternativa B. Então não é 12 horas, não é um dia útil, é 24 horas, tá? E a opção seria para outros agravos, que é semanal. Então a gente não tem notificação de um mês, por exemplo. Ou seria uma semana ou 24 horas. E o imediato é em 24 horas, como está na alternativa B de bola para vocês. Falando da nossa lista, né?
ela obedece a alguns critérios para incluir uma doença ou um agravo. Por isso que ela vem sendo atualizada vez ou outra, né? Na maioria das vezes são adicionados algumas doenças, alguns agravos, às vezes eles são retirados. Mas na maioria das vezes eles são adicionados, principalmente nos últimos anos aí. E esses critérios, eles ajudam a gente a entender, né, como que uma doença chega nessa lista, tá? E até para a gente conseguir discernir por que alguns têm uma notificação ali mais urgente, ou seja, imediato, e outros é um pouquinho mais tranquilo, que você pode fazer em 7 dias. É por conta desses critérios aqui, que são magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, compromissos internacionais, epidemias, surtos e emergências públicas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para ficar claro para vocês. Magnitude vai ser o quê? Aqueles agravos com elevada frequência. Então, magnitude, a gente está falando aqui de tamanho do problema, tá joia? Que se traduz em altas incidências, prevalências, mortalidades, anos potenciais de vida perdido, tá? Mas principalmente frequência, quando a gente fala de magnitude de um agravo, tá? Então, se ele tem uma grande magnitude, ele está preenchendo aí critério para ir para a nossa lista de agravos de notificação compulsória e, quem sabe, até como notificação imediata. Depois nós temos ali o potencial de disseminação, que é expresso pela transmissibilidade da doença, possibilidade de transmissão por vetores e demais fontes de infecção, colocando indivíduos ou coletividades sobre risco, né? Então eu estou muito preocupado se esse agravo não vai se espalhar, né? Como foi o caso da Covid, por exemplo. A Covid tem uma transmissibilidade muito alta, né? Você também vai ter aí alguns agravos que têm transmissão por vetores, como é o caso do Aedes aegypti. A gente está aí vendo um aumento expressivo nos casos de dengue, né? E aí você tem outros vetores, como por exemplo os ratos, e a gente vai falar da leptospirose um pouquinho, tanto que isso é um problema e coloca aí em risco a saúde dos indivíduos e das coletividades. Veja só, vigilância epidemiológica olha para o coletivo também. Depois temos o critério da transcendência, tá? Que é o quanto que esse agravo ele penetra, ele transcende dentro da sociedade, tá? Em termos do quê? De severidade, então letalidade, hospitalizações, sequelas, relevância social, causando estigma, medo, indignação, impacto em determinada classe social. E a relevância econômica, os custos que isso gera, o absenteísmo no trabalho, as perdas de vida para a sociedade e para as famílias. Então isso aqui é a transcendência, o tanto que o problema ele transcende para dentro da sociedade. Temos o critério da vulnerabilidade, que é a disponibilidade de instrumentos específicos de prevenção e controle do agravo, ou seja, a vulnerabilidade do agravo, né, de ser combatido pelas nossas ações em saúde, pelo nosso sistema de saúde. Tem também o critério do compromisso internacional, ou seja, acordos firmados pelo governo brasileiro e organismos internacionais como a OPAS, a OMS. Então a gente tem alguns problemas que, felizmente, né, nós não temos no nosso país, tá? Por exemplo, o Ebola, mas está lá na nossa lista de agravos de notificação por conta de compromisso internacional, né? E vamos torcer, Nossa Senhora, que não chegue aqui no nosso país. E temos também os critérios de epidemia, surtos, emergências públicas, tá? Então, como alguma coisa vira uma epidemia num país vizinho, em algum outro continente, né, com potencial pandêmico, por exemplo, isso pode entrar para a lista de agravos de notificação antes mesmo que chegue aqui no nosso país. Então, bora lá para a gente fazer uma leitura mais rápida aqui da lista. Uma primeira leitura para você, talvez, mas não se contente com isso. Faça outras leituras ao longo do ano para você se preparar e ter isso fresco, porque não é talvez o melhor tipo de questão que existe, mas elas acontecem, de cobrar justamente o que é o que, qual que está na lista e qual que é a periodicidade de notificação. Eu deixei aqui em destaque, né, para vocês, ó, em verdinho, aquilo que é de notificação semanal e em branquinho, aquilo que é notificação imediata. E dá até para a gente ver mais ou menos a lógica da coisa, né? A gente vai ter lá, né, acidente de trabalho, material biológico é semanal, acidente de trabalho, qualquer um, vai ser imediato. Fica até uma coisa aqui um pouquinho contrassenso, que mudou, tá bom, gente? Antes a gente tinha uma divisão de acidente de trabalho grave, não grave, um era imediato, o outro era semanal, isso foi fundido e ficou dessa maneira que é meio contrassenso, e a gente acaba decorando dessa maneira. Acidente de animal peçonhento, né, olha lá, com potencial transmissor de raiva, tudo como imediato, veja só, botulismo, cólera, coqueluche, Covid-19, tá? Tudo notificação imediata. Agora, dengue, a gente é um país endêmico para dengue, né, isso tá como notificação semanal. Porém, se você tiver um óbito por dengue, aí já vira notificação imediata. Difteria imediata, chagas aguda imediata, mas a chagas crônica, né, a gente também é endêmico, né, infelizmente a gente tem bastante ainda no Brasil, ela é notificação semanal. Aqui, né, a Creutzfeldt-Jakob, né, doença priônica lá, conhecida como vaca louca, semanal, tá bom? Doença invasiva por hemófilos é imediata, meningocócica ou outras meningites é imediata.
Passando lá um pouquinho, olha só, né, a gravidade das coisas, como acontece, pensando aí nos convênios, aí nos acordos internacionais, potencial de epidemias e pandemias. Antraz, pneumônico, tularemia, varíola, tudo imediato, tá bom, gente? Doenças febris aí que a gente não vê muito na nossa prática clínica, né? Arenavírus, ebola, Marburg, Lassa, febre purpúrica brasileira, tudo isso como imediato. Doença aguda pelos vírus Zika, né? Semanal, só que se for aqui em gestante, tá joia? Né, ou tiver um óbito suspeito por Zika, vira imediato. Temos aí a síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus, como semanal, a esquistossomose como semanal. A gente tem evento de saúde pública, né, com situações aí que ameacem a saúde pública, como imediato, eventos adversos graves ou óbitos por vacina, vai ser aqui pelo Sinan, né? Isso aqui, olha só como é interessante. Efeito adverso de vacina também vai lá para o Vigimed. Você tem outras bases que recolhem essas informações. Mas o Sinan, ele também pega, às vezes, essas mesmas informações, tá joia? E aí, aqui no caso, para vacina, tem que ser evento adverso grave ou óbito, tá? Os leves não vão ser notificados, mas se for grave ou óbito, além de notificar nas bases da Anvisa, você vai ter que notificar aqui também no Sinan, tá joia? Febre amarela tá aqui como imediato, tá bom? Febre de chikungunya semanal. Agora, se tiver em área sem transmissão, aí pelo potencial, né, de transmissibilidade, de epidemia, de surtos, vira aqui notificação imediata até 24 horas. Óbito, né, por chikungunya também vai ser imediato. Febre do Nilo imediato. Febre maculosa, né, a gente teve aí um aumento, um surto ano passado, 2023, vai como imediata, febre tifoide também imediata, hanseníase, aí já é uma coisa um pouquinho mais frequente no nosso dia a dia, endêmico aqui no Brasil, né, fica como semanal. A hantavirose, por outro lado, já vai ser imediato. As hepatites virais, semanal. A gente acha bastante hepatite, né, gente? Nos nossos rastreios aí, ao longo das consultas ambulatoriais, a gente acaba diagnosticando, a notificação é semanal. Temos também, tá acabando, tá bom, gente? Prometo. Temos aí também as infecções por HIV, né? Quase tudo aqui por HIV fica como semanal. Agora a gente tem a influenza por um novo subtipo viral, né? Pelo potencial pandêmico, aí principalmente vai ser imediato. Intoxicação exógena vai ser semanal. Leishmaniose, tanto a tegumentar como a visceral, fica como semanal. Mas a leptospirose, até pela questão lá, talvez, dos vetores, né? Dos ratos, fica como imediato. Malária na região amazônica é esperado, semanal, mas se for na região extra-amazônica já passa a ser imediato também, tá bom? Monkeypox entrou também, foi uma das últimas atualizações que nós tivemos como imediato. Óbito, né, infantil ou materno, ele entra semanal, então aqui mais uma vez, né, um evento de saúde que entra no SINAM, mas também vai entrar no SIM, no Sistema de Informação de Mortalidade, tá? Poliomielite por vírus selvagem, imediato, peste, raiva humana, rubéola congênita, doenças antemáticas como sarampo e rubéola, tudo imediato. As sífilis todas aqui vão entrar como semanal. Síndrome da paralisia flácida aguda semanal. As síndromes inflamatórias multissistêmicas da Covid, tanto adulto quanto criança, vai ser imediato. E para acabar, né, essa lista aí com seus 53 agravos de notificação, temos ali a síndrome gripal suspeita de Covid vai ser imediato também. O tétano vai ser imediato. A toxo gestacional congênita vai ser semanal. Tuberculose, que a gente vê bastante na atenção primária, semanal. Varicela, caso grave, internado ou óbito, tá? Então não é qualquer um, tem que ser grave, internado ou óbito, vai ficar como imediato. E violência doméstica e outras violências vai ser semanal. Só que se for sexual ou tentativa de suicídio, isso é importante, cai bastante nas provas, tá bom, gente? Questão de violência sexual, tentativa de suicídio, é notificação imediata. Ufa, eu sei, né? É um pouco maçante, é chato ficar lendo isso daqui, tá? Mas não tem outra forma. A gente tem que se familiarizar. Da mesma forma que a gente faz várias questões, para começar a pegar o padrão das questões, ver como a prova cai, a gente tem que fazer algumas leituras frequentes. E em preventiva, isso acaba sobrecarregando um pouquinho vocês. Que tem que ler as leis e tem que ler essas listagens para a gente ir se familiarizando, entendendo um pouquinho por trás do que rola. Vamos fazer aqui um pouquinho de exercício então para treinar. Sul São Paulo 2020, sobre notificação de casos de violência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então a gente já viu, né? Violência vai notificar e se for sexual ou suicídio vai ser imediato. Vamos ler as alternativas para ver se dá para achar fácil a resposta. É obrigatória para caso de violência doméstica intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. Meu Deus, né? Só coisa ruim aqui. Então, sim,
Provavelmente isso aqui tem que notificar, né? Eu posso até não saber a lista de cor, mas eu acredito que isso aqui notifica. Vamos ver as outras. É obrigatória no caso de violência extrafamiliar comunitária. Somente serão objeto de notificação a violência contra homens em todas as idades. Olha que loucura. Então, contra a mulher não vai ser feita a notificação? Então, a alternativa está claramente errada, né? Você consegue, no bom senso, excluir ela. C. É obrigatória apenas para violências contra crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, violência contra a mulher, por exemplo, não vai notificar. A gente viu que outros tipos de violência todas notificam. A diferença é que a sexual e o suicídio vai ser a notificação imediata. E D. A ficha de notificação será única para todos os casos desse evento que envolvam mais de uma vítima. Aqui ele pega um pouquinho no rodapé, tá bom, gente? Mas a questão é que, assim, para cada agravo, né, para cada evento que você identifica, é uma ficha de notificação. Então, para cada pessoa aí que foi violentada, você vai fazer uma ficha específica para isso, tá bom? Então, de fato, a alternativa correta aqui era a, que era aquela mais plausível mesmo, a leitura, mesmo sem ter decorado a lista nacional aí de notificação compulsória. Outra questão, que é no ABC em 2021. Qual dos parágrafos a seguir apresenta dados relativos a agravos de notificação compulsória pelo SINAM? Tá? Então vamos lá, de novo, né? Eles perguntam aí dessa forma, o que são os agravos. Alternativa A. A média nacional de pessoas que ficaram internadas em hospitais públicos é de 8 milhões de pessoas em hospitais. 8 milhões de pessoas. E 65% da população que ficou internada em hospitais por 24 horas ou mais. Gente, ele está falando aqui sobre internações hospitalares. A gente já conversou sobre isso. O sistema de informação que fala sobre isso é o SH, de informação hospitalar, tá joia? E não o nosso SINAM. Então, a princípio, a alternativa A está errada. B. Em 2017, houve 73% de casos de violência sexual contra mulheres negras no Brasil, enquanto as mulheres brancas foram vítimas em 12,8%. De 2009 a 2017, o número de mulheres negras vítimas de estupro aumentou quase 10 vezes. Uma dura realidade, né? Uma vergonha para o nosso país que tem que ser combatida, mas ele está falando aqui de um agravo que é a violência contra as mulheres. E a gente viu que violência é notificado, tá bom? E quando é violência sexual, a notificação ela é imediata, e isso vai de fato para o SINAM. Então a B, a princípio, está correta. Vamos ver as outras. C. A proporção de gestantes que tiveram parto normal pelo SUS em 2013 foi de 45,3%, sendo a maior parte mulheres pardas, seguida das mulheres pretas e depois das brancas. Está falando de informações sobre nascimento, sobre tipo de parto. Esse é o tipo de informação que vai lá para o sistema de nascidos vivos, que vai para o ESUS, não vai para o SINAM, tá bom? Então a B continua sendo a nossa melhor candidata. E D. Estimam-se cerca de 50 mil pessoas com diagnóstico de doença falciforme no Brasil, a maioria negra. A anemia falciforme representa alta morbidade e mortalidade precoce, variados agravos à saúde, como crises dolorosas. Então, essa era a alternativa que ia deixar você em dúvida, tá? Então, na situação de prova, você ia ficar aqui entre a B e a D. Facilmente você descartava a A e a C, mas a B e a D ia te deixar em dúvida. E é aqui que você vai lembrar dos critérios para a inclusão de um agravo na nossa lista, tá? E na priorização para notificação imediata ou semanal. Gente, eu posso até não saber de cor, tá joia? Mas eu sei que violência entra. Violência vai notificar. A anemia falciforme eu não lembro exatamente. E se eu tenho que ficar entre uma alternativa e outra, eu vou ficar com a violência, porque eu sei que isso aqui é muito grave, isso está na nossa lista, e se for violência sexual, inclusive, é com notificação imediata, tá? E de fato, essa era a alternativa correta, e a anemia falciforme não está na lista de agravos de notificação compulsória. Então é dessa forma que você raciocina para facilitar um pouco a resolução das questões que falam de agravos de notificação. Vamos avançar agora, falar um pouquinho sobre processo epidêmico, né? Que tem tudo a ver aí com a nossa vigilância epidemiológica e passados aí alguns anos de pandemia, né? A OMS diz que nós não estamos mais na pandemia, mas os casos ainda estão altos, gerando vários problemas. E na falta da pandemia, a gente tem algumas epidemias surgindo. Tivemos surtos aí de monkeypox, tivemos surto de febre maculosa e agora a gente está enfrentando até epidemias de dengue aqui no Brasil. Então, veja só para ilustrar para vocês, né? Lá no comecinho da pandemia, isso aqui informações lá do Hospital Johns Hopkins, que estava monitorando os casos no mundo como um todo. Isso é uma ação de vigilância epidemiológica, tá bom, gente? A gente consegue ver como é que a pandemia, né, a epidemia está se comportando para pensar justamente ações de controle, né, como é o caso da nossa vigilância epidemiológica aqui no Brasil. E aí trazendo para vocês, para deixar bem contextualizado, o que está acontecendo neste momento, 2024, né, trazendo esse presente para nós aqui no Brasil, que é a epidemia de dengue. Os casos aumentaram muito e algumas regiões já estão fazendo aí o decreto de epidemia, como é o caso do estado do Rio de Janeiro.
Então, para ressaltar a importância desse assunto que é quente para cair nas questões no final do ano. Olha lá, para a gente iniciar esse assunto, a gente tem que passar por algumas definições, é como se fosse um glossário, faz parte. Temos que ver um pouquinho dessas definições aqui e eu trouxe elas para vocês, começando por agravo. Gente, no processo epidêmico, quando a gente fala de agravo, é qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de droga e lesões auto ou hétero infligida. Tem as doenças, tem os acidentes, tem tudo isso aqui pode ser chamado de agravo. É um termo mais genérico. Temos a definição também de caso, que é a pessoa ou animal infectado ou doente apresentando características clínicas, laboratoriais e ou epidemiológicas específicas. Então, um grupo, geralmente as sociedades científicas, elas definem quais são os critérios ali para a definição de caso e o indivíduo, seja a pessoa ou animal que preenche esses critérios, se torna um caso. Esse caso ele pode ter sobrenome, pode ser um caso autóctone, que é o contraído pelo enfermo na zona da sua residência, na sua região ali geográfica. Pode ser um caso índice, que vai ser o primeiro entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados. O caso índice é muitas vezes identificado como uma fonte de contaminação ou infecção. É aquele primeiro caso que gerou, o surto, a contaminação dos outros indivíduos. Tem também a definição de caso importado, que é aquele que é contraído fora da zona onde se fez o diagnóstico, e aí o emprego dessa expressão dá a ideia de que é possível situar, com certeza, a origem da infecção em uma zona conhecida. Então, eu sei que ele veio daquele lugar, aí eu posso dizer que ele é importado, tá? Se eu não sei, daí eu já não vou conseguir utilizar essa definição. Temos o caso secundário, que é o caso novo de uma doença transmissível surgido a partir de um contato com um caso índice. Então você tinha o caso índice lá, o primeiro, e aí esse caso índice contaminou alguém. Esse alguém vai ser um caso secundário. Mais algumas definições. Evento em saúde pública. Esse aqui é outro termo genérico, tá? Mas para quando você tem repercussões para a saúde coletiva, para as grandes populações, que é a situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas, uma mutação, por exemplo, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência, a vulnerabilidade. Olha só, nossos critérios aparecendo de novo, só que em outro contexto agora. Bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes. Então tudo isso daqui vai ser chamado de evento em saúde pública. De novo, um termo mais genérico, para fazer essa descrição quando você tem repercussões aí para as populações, para a saúde coletiva. Definição de surto vai ser aquela situação em que há um aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área limitada, e aí aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque é isso que vai definir o surto, ele está ali contido em uma área geográfica muito específica. Por exemplo, eu tive um surto de síndrome gripal por Covid numa creche. Tá? Eu tive um surto de meningite num hospital, talvez num bairro, tá bom? Mas é uma área geográfica limitada ou entre um grupo específico de pessoas em determinado período. Ressalta-se que para doenças raras, às vezes um único caso já pode representar um surto, porque nunca tem. Aí de repente aparece um, já é um surto, tá bom? Porque era muito raro. Aí a gente vai contrapor isso com a definição de epidemia, que vai ser a denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica. Aqui eu extrapolei os limites, eu não estou mais na creche, só no hospital, só naquele bairro. Eu tomei uma cidade inteira, uma zona metropolitana, um estado, um país, às vezes, quem sabe, até um continente, então eu já estou na minha epidemia. E aí, por fim, eu tenho a nossa pandemia, que aí vai ser uma definição vinda pela própria OMS, que é a disseminação mundial de uma nova doença, e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto, que afeta uma região, tá? Então aqui está trazendo para a gente a definição dentro, O que é uma epidemia? Um surto que afeta uma região. E se essa epidemia se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoas para pessoas, aí a gente tem uma pandemia. Infelizmente vivemos isso não faz muito tempo, tá? Então tá fresco na memória e não à toa isso caiu bastante nas provas e deve continuar caindo um pouquinho para vocês. E aí nós temos a definição também de endemia, que aí vai ser a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada. Então, por exemplo, a dengue. A dengue no Brasil ela é endêmica, a gente já tem um número esperado de casos. Virou uma epidemia em algumas regiões porque passou em muito o número esperado. A gente vai conversar a respeito desse, o que é esse muito, tá? Mas ela era uma endemia, assim como a febre amarela também é uma endemia, a doença de Chagas também é endêmico aqui no Brasil, tá? A gente já tem uma presença contínua dessas enfermidades.
Olha lá a questãozinha que é no SUS Bahia em 2022, tá bom? Questão grande, tá? Que não vai ter jeito. A gente pode até ler no finalzinho ali, ó. Ao mencionar o problema da persistência de alguns agravos transmissíveis no perfil epidemiológico brasileiro, o texto se refere especialmente a doenças infecciosas e ele vai querer saber um pouquinho da descrição disso. Então vamos lá ver qual que é o agravo que ele está falando, né? O Brasil apresenta um perfil epidemiológico complexo, com uma sobreposição de problemas de saúde, muitas vezes no mesmo território. Então, persistência de alguns agravos de transmissão, transmissíveis, ou seja, doenças infecto-contagiosas, e ocorrência de ciclos epidêmicos e outros. Peso importante e crescente na morbidade e na mortalidade das doenças crônicas não transmissíveis, então pressão alta, diabetes, né, dislipidemias, depressão e afins, e a alta ocorrência de acidentes e violência, então as causas externas. Gente, isso aqui ele está descrevendo para a gente a tal da tripla carga de doença, tá bom? A gente achou que, né, tinha superado aquele modelo, ou seja, com o desenvolvimento da medicina, antibióticos, tecnologia, diminuiu bastante as infecto-contagiosas e com o aumento da longevidade, o estilo de vida mais sedentário, mais urbanizado, aumentou as crônico não transmissíveis, mas o que a gente vê é que na verdade está tudo continuando junto, né? Você tem infecto parasitário, você tem as crônicas não transmissíveis e você soma ainda isso às causas externas por conta muito de violência, de trânsito. Então é a tripla carga de doença, tá joia? Essa múltipla carga se concentra principalmente nos grupos mais vulneráveis do ponto de vista social e econômico, como resultado das profundas desigualdades que ainda persistem. Esse quadro, também condicionado pelo rápido processo de urbanização e de envelhecimento da população, exige que o SUS realize análise e planejamento capazes de encontrar as melhores estratégias para garantir o efetivo acesso da população, ao mesmo tempo em que lidera agendas multissetoriais que incidam nos determinantes sociais e econômicos. Então ele está falando aqui da nossa vigilância epidemiológica, né, e ela formulando aí ações para a gente conseguir melhorar a saúde das pessoas. Então, ao mencionar o problema da persistência de alguns agravos transmissíveis, então lá em cima ele fala, ó, no mesmo território, persistência de alguns agravos transmissíveis e ocorrência de ciclos epidêmicos de outros. Ou seja, a gente está falando de uma doença, de doenças infecto-contagiosas que já existiam e que continuam. Ou seja, não está falando de uma coisa nova que surgiu, está falando de um contínuo, ou seja, de um caso que já era daqui, tá bom? O texto se refere especialmente a doenças infecciosas, então autóctone, alóctone, autóctone, alóctone. Autóctone a gente viu que é do território, que foi contraído ali naquele território. Alóctone seria aquele que veio de fora, né? Por exemplo, o importado. Então, nesse caso, se ele está falando de um problema que já existia, que continuou, tem que ser autóctone, tá bom? Então a gente vai ficar com a A e com a C. E aí ele vai falar de natureza endêmica ou de alta incidência e baixa prevalência. Tá bom, gente? E aí a gente vai ter que diferenciar esses dois aqui. Se ele está falando de um problema que já existia e que continua, a gente está falando de um contínuo, né, da presença desse agravo. É justamente a nossa definição lá de endemia. Então eu fico muito tentado a colocar aqui natureza endêmica. Vamos tentar entender por que a C está errada. Fala de alta incidência e baixa prevalência, tá bom, gente? Isso aqui vai depender de qual que é o problema, tá bom? Porque você vai ter vários. Não adianta a gente falar só de um único, porque ele está falando de agravos aí transmissíveis, né, que vão ter ciclos epidêmicos e outros não. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter alguns que de fato vão ter um período de maior incidência, mas que vão passar por momentos em que não vai ter uma incidência tão alta, vai ficar ali prevalente, né, nos hospedeiros, né, naqueles indivíduos que já estão adoecidos e que, a depender das condições, pode aumentar ou diminuir. Então, eu não posso falar que existe uma alta incidência, né, frequente, tá bom? Eu também não posso falar de baixa prevalência, porque isso daqui acaba sendo muito relativo. Tá joia? Eu tenho que fazer uma de prevalência baseado com um comparativo, que ele não nos dá. Então, o que dá para a gente responder com maior segurança e que está mais correto em termos conceituais é justamente falar que é um problema autóctone, que era a região, e de natureza endêmica, que já existia e continuou existindo. Às vezes aumenta um pouquinho, às vezes diminui, mas está lá. Então, a resposta certa aqui era mesmo a alternativa A, autóctones de natureza endêmica. Questãozinha um pouco mais chatinha, que envolvia aí esse domínio dos conceitos e uma interpretação minuciosa de cada uma das alternativas. Acabou? Não, vamos lá, temos que falar agora um pouquinho sobre diagrama de controle, tá? Que é uma das formas da gente conseguir avaliar se um agravo está se comportando como uma endemia ou como uma epidemia. Olha só, ele traz uma forma matemática para a gente, né? Vocês adoram isso, né? Esses gráficos, tá? Vocês podem até não adorar, mas as provas adoram, tá bom? E eu tenho certeza que vai aparecer no final do ano para vocês isso daqui, tá bom? O que é o diagrama de controle? Bom, ele é um gráfico, tá? Baseado na teoria de probabilidades que permite comparar incidência, tá bom? Novos casos.
observados de um determinado evento com os limites máximo e mínimo da incidência esperada. Então, na prática, o que ele faz? Ele vai pegar esse gráficozinho aqui, tá bom? Ele tem aqui a incidência no nosso eixo Y e ele aqui vai ter os meses do ano no eixo X, tá bom? Os períodos. E aí ele vai calcular a incidência média num determinado local, num território, numa cidade, para um mês com base nos últimos anos, geralmente nos últimos 10 anos. Então eu pego lá para janeiro, faço a média da incidência de casos nesse território dos últimos 10 anos e eu acho aqui meu pontinho. E eu vou fazendo isso para cada um dos meses, tá bom? Aí eu acho aqui meu índice epidêmico, tá bom? A minha incidência média. Essa é a base de cálculo, a incidência média dos últimos anos. E aí, a partir dela, eu faço os nossos desvios padrão, tá bom? Aquele recurso da estatística que você já conhece. 1,96 desvio padrão para cima, 1,96 desvio padrão para baixo, e eu acho aqui o meu limite inferior e o meu limite superior endêmico, tá bom? Então, toda a incidência que eu tiver, que estiver dentro dessa faixa, está dentro do meu esperado para uma endemia, para aquilo que já é esperado, tá bom? Com base nos anos anteriores. Caso eu tenha uma incidência em determinado momento que ultrapasse esse limiar superior endêmico, aí eu posso falar que a gente já está diante de uma epidemia. Então, por exemplo, o que aconteceu no Brasil, né, com a dengue. A dengue ela é endêmica, mas agora em 2024 nós tivemos um aumento expressivo do número de casos a ponto de passar o limiar superior. E aí virou uma epidemia em algumas regiões. Quer ver isso aí na prática? Olha só que bonito que está aqui no site lá do Rio de Janeiro, do App Rio. Diagrama de controle da dengue na cidade do Rio de Janeiro. Que belo gráfico para cair na prova de vocês no final do ano, não é mesmo? Olha só, já vai estar fresquinho, o Medcoffer vai acertar isso aqui em menos de um minuto, tenho certeza. Tá? Então o gráfico mostra aqui ó, na linha azul, né, o índice médio, né, tá bom? O índice endêmico daquilo que é esperado de casos de dengue na cidade do Rio de Janeiro, tá joia? E aí ele calcula o limiar superior, o limite superior de endemia, tá bom? É endêmico. Então tudo que ficar abaixo desse limiar superior vai estar dentro do previsto, considerando a endemia do agravo. Agora, se passar dessa linhazinha amarela, aí já começa a entrar na definição, pelo menos matemática, da epidemia. E olha só, como no final de 2023, os casos reportados como essas barras azuis, verdinhas, passam desse limiar superior, e aqui no começo de 24 explode, né? Veja só. E aí não teve saída mesmo, né? O estado do Rio de Janeiro foi lá e decretou epidemia de dengue no estado. Então, um gráfico aqui bem bacana para cair para vocês aí no final do ano e vocês acertarem sem nenhuma dificuldade. Mas isso já caiu, veja só. Em 2022, na USP São Paulo, o médico responsável pela vigilância epidemiológica de um município foi chamado para estabelecer se está ocorrendo uma epidemia, uma vez que vem ocorrendo um grande aumento na procura aos serviços de saúde devido à ocorrência de casos de uma doença respiratória não bem definida. Após investigações iniciais, foi estabelecida a definição de casos, critérios para o diagnóstico de forma a orientar a investigação. Uma vez que esses requisitos foram atendidos, qual instrumento metodológico é utilizado em vigilância epidemiológica para estabelecer a existência ou não da epidemia? Então a gente já viu, né, a construção de diagrama de controle a partir da incidência média. Então vamos ver se alguma alternativa fala disso. A. Comparação da prevalência nesse município com de anos anteriores. Não é bem da prevalência, né, gente? É da incidência que a gente quer saber. B. Comparação da incidência observada nesse município com municípios vizinhos. Não, é no mesmo território. Me interessa saber qual que é o normal para aquele lugar com base nos últimos anos. E aí eu vou ver se está muito acima daquilo que era esperado. C. Comparação da incidência atual nesse município com a de anos anteriores. Faltou ele falar que era no mesmo local, mas aparentemente está correta essa daqui. E a D. Comparação da prevalência observada no município com municípios vizinhos. Aí errou tudo, né? Falou o indicador errado e a região errada. Então o nosso gabarito aqui era mesmo a alternativa C. Para construir o diagrama de controle, você usa a incidência média aí dos anos anteriores nesse mesmo local. Olha só, agora é na área 2021. O diagrama de controle é uma ferramenta essencial para o acompanhamento da frequência de agravos e doenças, de modo a identificar a ocorrência de epidemias. No eixo Y, então lembra-se, no vertical, é apresentada a medida da incidência da condição, enquanto que no eixo X, lembra-se, né, as abscissas, na horizontal, é representado o tempo utilizado, por exemplo, os meses. No diagrama de controle, uma condição é considerada epidêmica se a curva de ocorrência mensal ultrapassar quem, gente? Acabamos de ver, né? O limiar superior endêmico, que é calculado
a partir do índice endêmico mais 1,96 desvio padrão para cima. Então vamos ver se ele tem essa informação. Ah, a média histórica do mês? Não, não é acima da média, é acima do limiar superior. Tá? O teto histórico dos meses anteriores, a gente nem sabe que conceito é esse de teto histórico. A média histórica dos meses anteriores? Não, não é a média histórica, tá bom, gente? É acima do limiar endêmico superior. D, o limiar endêmico inferior? Não, é o superior. E aí ele traz a correta, né? O limiar endêmico superior. Fica brincando com palavras, né? Trazendo alguns conceitos aqui misturados. Justamente queria saber se você tinha o que era o conceito de diagrama de controle, como ele é construído, né? E qual que é a definição aí gráfico-matemática para epidemia a partir dessa informação, que é justamente, né, quando o número de casos ali ele passa o limiar endêmico superior, você pode dizer que tem uma epidemia. Então o gabarito aqui era a alternativa E. Ufa, agora acabou? Não, tem mais uma partezinha final, tá bom, gente? Que é número de reprodução viral. Isso aqui não aparecia nas provas, mas com a pandemia da Covid ficou relativamente frequente e pode aparecer para vocês, tá? Então vamos lá. O que é número de reprodução efetivo, né, ou número de reprodução viral, RE ou RT? Vai ser o seguinte, é o número de pessoas em uma população que pode ser infectada por um indivíduo em qualquer momento específico, ou seja, né, as pessoas que estão sujeitas a ser infectadas por aquele um indivíduo, ou seja, para quantas pessoas aquela pessoa, caso índice, né, contaminado, pode passar a doença. Então, se o RE for igual a 1, ou seja, quer dizer que cada infectado transmitiu para mais uma única pessoa. Né? E essa única pessoa pode passar para mais uma também, por aí vai. Agora, se esse RE foi maior do que 1, quer dizer que cada infectado transmitiu para mais do que uma. Pode ter sido 2, pode ter sido 3, 4 pessoas, né? Vai depender aí da transmissibilidade desse agrafo. E agora, se ele for um R menor do que 1, quer dizer que cada infectado está transmitindo para menos do que uma pessoa. Então você precisa ter lá, por exemplo, 2 infectados para conseguir infectar uma outra pessoa, tá joia? E aí isso aponta para o fim aí da epidemia, né? Para o controle da doença. Você também tem essa conceituação de número básico de reprodução, ou R0, que vai ser uma situação particular, tá? Que vai ser o RE, mas numa situação muito específica, que é o número de casos que se espera que ocorra, em média, em uma população homogênea, como resultado da infecção por um único indivíduo, quando a população é suscetível no início de uma epidemia. Antes que a imunidade generalizada comece a se desenvolver e antes que qualquer tentativa de imunização tenha sido feita. Então, tipo, a população ali virgem de contato, de tratamento, de qualquer medida preventiva. Então, assim, quando começou a Covid, né, quando chegou o primeiro caso aqui no Brasil, por exemplo, né, aí a gente não ia falar de RE, a gente ia falar do R0, tá, que é o número básico de reprodução, lá no início. Por quê? Porque algumas outras coisas podem depois modificar esse RE, que são as seguintes. Veja só, o que pode influenciar? Tamanho da população, então se é uma população aí muito pequena, pode estar mais esparsa, você não vai ter tanto contato entre as pessoas. Agora se é uma população muito grande, que está em grandes conglomerados, você tem uma maior transmissão, tá? Proporção de pessoas suscetíveis, tá bom? Se você tem muitas pessoas ali suscetíveis, né, você pode acabar aumentando essa transmissão, o número de pessoas infectadas. A infecciosidade do organismo, né, então tem a ver com a transmissibilidade, o caso da Covid, por exemplo, era muito alta. Taxa de desaparecimento de casos por cura, recuperação ou morte. Então, se é uma infecção que dura poucos dias, 5, 7 dias, ela vai ter pouco tempo para infectar outra pessoa. Agora, se é alguma coisa que é mais latente, a pessoa fica transmitindo aquilo ao longo de semanas, meses, isso pode aumentar o RE. Tempo em que o indivíduo é infectante, pela mesma lógica, né? Se ele fica infectante ali 24, 48 horas, vai infectar algumas pessoas. Agora, se ele fica infectante por dias, meses, aí ele pode infectar mais pessoas e aumentar o RE. E o comportamento das pessoas. Então, o distanciamento social, a gente viu muito isso aí na Covid, foi uma das medidas populacionais que foram tentadas, né? Fazer com que as pessoas ficassem em casa, diminuíssem a circulação, né? Alterassem o comportamento e aí assim a gente conseguir diminuir o número de reprodução efetivo. Veja só como isso caiu. SUS Bahia 2022. A pandemia de Covid-19 trouxe à tona uma série de conceitos epidemiológicos utilizados no sentido de verificar e aí ele vai embora, né? Texto abaixo, a gente já aprendeu que vai para o finalzinho para ver se dá para responder direto. O índice, número de reprodução de casos, R, é determinado pelo número, ótimo, né? Eu já sei o que é o número de reprodução de casos, então eu não preciso ler esse textão todo e economizo tempo. De casos novos acumulados e notificados durante a semana? Não. É o número de casos que um único indivíduo ali contaminado, né, o caso índice, consegue infectar. Então não é isso aqui, não são o acumulado total. B, médio de casos secundários determinado a posição a um caso índice. Ótimo, essa aqui parece uma definição muito boa. Né? Então tem um caso índice e aí as pessoas que ele conseguiu infectar ali ele mesmo, tá? Então diretamente por ele.
Então, esse número médio de casos secundários. Vamos ver se tem alguma coisa que responde melhor. C, de casos capazes de reproduzir a doença em uma comunidade, infectantes. Não, não é isso, né? A gente viu que a definição, na verdade, é de aqueles que vão ser infectados por um único caso índice, e não daqueles que têm o potencial, que são capazes de. D, de casos suscetíveis de uma comunidade que ainda não adquiriram a doença. Não, porque aí vão ser praticamente todos, né? A gente está falando, na verdade, quantos casos secundários que vão ser gerados a partir de um caso índice. Então, a alternativa correta, de fato, é a alternativa B de bola, para a gente ilustrar aí esse último conceito da aula de número de reprodução viral e reprodução de casos. Tá bom, galera? Olha, foi longo, foi um pouquinho difícil, maçante, mas é um assunto quente. A gente está com uma nova epidemia aí em curso, tá bom? É uma coisa muito provável de cair nas provas de vocês, então não vamos perder ponto por conta disso, tá? Revisem o assunto, façam bastante questões, vai lá pro QBank, treina bastante isso daí, tirem as dúvidas que vai ser sucesso, tenho certeza disso. Então, um abraço, bons estudos, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!